E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar como desenhar a cabeça de uma personagem feminina no estilo anime ou mangá. E para começar o nosso estudo, a gente já vai com a mão bem leve, com o braço todo, fazendo o famoso traço fantasma para a gente conseguir fazer esse círculo sem o auxílio de um compasso. Já vamos dividir o nosso círculo ao meio, aí a gente já vai reforçando o traço para a gente enxergar que realmente a gente dividiu, e vamos dividir a outra parte também na lateral do nosso círculo. Não é necessário que você use uma régua para medir se está realmente na metade, quantos centímetros deu. Não, a gente vai olhar e vai colocar mais ou menos na metade. E aquela parte, a segunda metade do círculo, a gente vai dividir novamente na metade, repetindo metade, 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 metade. E o finalzinho do círculo a gente vai fazer mais um risquinho e a gente vai ver qual o tamanho que deu essa segunda metade do nosso círculo e vai jogar esse mesmo tamanho para baixo, marcando outra linha ali, e depois a gente vai colocar um pouquinho acima, que vai ser a marcação de onde vai ficar o queixo da personagem. Não precisa também você pegar e ver quantos centímetros para cima, não, você vai olhar e vai calcular mais ou menos o tamanho que você quer que seja o queixo da nossa personagem. E essas linhas da lateral do rosto, é interessante que elas fiquem inclinadas e não acompanhem aquela linha reta do meio do círculo. E o finalzinho do círculo já vai dar base para onde vai ficar posicionado o nariz. Vejam que eu estou segurando o lápis quase na metade dele. Por quê? Porque eu quero um traço mais suave, porque isso aqui é só o esboço. Aí depois eu vou apagar esse esboço para fazer o desenho de fato. E se eu carregar demais o esboço, essas linhas vão ficar marcadas, mesmo com a borracha, você passando bem forte a borracha, aí pode danificar o papel, vai ficar um desenho feio. Então, bem de leve, bem tranquilinho, segura o lápis mais acima para você não forçar tanto o grafite contra o papel. Reparem que logo abaixo do nariz eu fiz outra linha dividindo na metade aquela outra que a gente já tinha dividido na metade, que foi onde vai ficar posicionado a mandíbula da personagem, dando continuidade ao queixo. O queixo eu gosto de deixar ele mais arredondadinho, mas se você gosta dele mais quadradinho, faz, é uma questão de gosto. Agora a gente vai fazer outra linha saindo daquela posição da mandíbula e a gente vai acompanhar esse risco do meio dos dois lados para formar umas espécies de quadradinhos ali no meio, que vai ser a posição onde a gente vai colocar os olhos da nossa personagem. Essas duas linhas que a gente está fazendo agora, elas vão nos ajudar a não deixar o desenho torto. O mesmo acontece com esse posicionamento do nariz, que eu já começo a fazer essa espécie de triângulozinho, que ele vai me ajudar a colocar os olhos mais ou menos numa posição correta, o que claro não existe, mas ele vai nos ajudar a deixar ele numa posição mais legal, que o desenho fique mais bonito. E a gente vai tentar formar esses três quadradinhos de forma que caibam três círculos mais ou menos do mesmo tamanho, que vai ser onde vai ficar posicionado os olhos. E do meio do círculo até mais ou menos a base do nariz vai ser onde a gente vai colocar as orelhas. E lembrando que as orelhas podem ser maiores ou menores do que isso que eu estou fazendo, dependendo da característica que você quer dar a esse personagem. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertido. É bem legal você treinar essas partes separadas. Ou seja, se você tem dificuldade de desenhar a orelha, você treina só a orelha durante dias, meses às vezes até. E aí você vai e faz a mesma coisa com os olhos, com o nariz, com a boca. Já tem vídeo aula aqui no canal mesmo que pode te ajudar. E já aproveita e deixa aqui nos comentários qual é a tua dificuldade no desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito, muito feliz em poder te ajudar. E já aproveita e se não é inscrito, se inscreve aqui, que isso ajuda muito a eu continuar produzindo esses conteúdos informativos para vocês. A gente vai eliminando aquelas linhas retas, a gente vai fazer essa espécie de meia-lua curvada para baixo e mais ou menos na metade do nariz a gente vai completar essa linha, deixando ela do mesmo tamanho que a gente tinha feito, só que agora formando essa meia-lua. Como eu já disse em vídeos passados, a cabeça ela é oval, o corpo humano é oval, ele não é quadrado, então é interessante a gente já ir arredondando essas partes. E reparem que ali onde terminou aquela linha, aquela meia-lua, a gente já faz a sobrancelha da personagem e aproveita aqueles dois traços que a gente fez da mandíbula para dar essa inclinação. A sobrancelha feminina, eu acho muito legal você dar essa certa inclinação nela, essa inclinada nela, para dar um ar de mistério à personagem. E a sobrancelha eu gosto de começar ela mais grossa no comecinho e ir afinando ela no final. Isso tudo são características que vai dar personalidade à nossa personagem. E a redundância aí na tela de novo. A base dos olhos
ela é mais arredondada em cima e um pouquinho mais achatada embaixo. É legal que você treine separado essas partes para você não se confundir depois. E o mesmo a gente vai fazer com o outro olho, só que daí ele é invertido. Por isso que é legal você treinar separado isso, para que você consiga fazer com que eles fiquem parecidos, mas não exatamente iguais, porque nenhum olho é igual ao outro. Mas é interessante que eles fiquem parecidos. E aquele último risquinho ali na mandíbula vai ser onde vai ficar posicionado o lábio inferior. A boca é aquelas espécies de montanhas, como eu já disse em vídeos passados. E eu gosto de colocar um triângulozinho virado para cima e um triângulozinho virado para baixo, para depois eu ir moldando todas aquelas formas, aquelas curvinhas que tem um lábio. É interessante que você estude vários lábios diferentes, várias posições de boca, para que você não faça sempre a mesma boca e fique com aquela história da síndrome da mesma face, ou seja, todos os teus desenhos têm o mesmo rosto ou os rostos são muito parecidos. Isso não é legal. É legal que você sempre faça um personagem diferente do outro, a não ser que você esteja desenhando o mesmo personagem várias vezes. Reparem que eu joguei mais uma linha para cima, que é onde vai ficar posicionado o cabelo, e ela tem o mesmo tamanho daquela outra do nariz e do olho. No começo é legal fazer essas demarcações para você não se perder no desenho. E reparem que eu já coloquei o pescoço um pouquinho para frente da mandíbula para deixar esse pescoço um pouco mais fininho e não deixar a personagem com um aspecto muito forte, que não é a intenção desse desenho agora. E eu já gosto também de ir posicionando aonde que vai ficar certas sombras. Por exemplo, eu acho muito legal essa sombrinha abaixo do queixo. E agora a gente vai usar a melhor amiga de um desenhista. Quem acompanha o canal sabe de quem eu tô falando. A borracha, seja ela no estilo limpa-tipos ou a borracha tradicional. É indispensável o uso da borracha. Eu uso a limpa-tipos como uma espécie de rolinho. Eu vou amassando o pãozinho em cima do desenho para tirar só o excesso mesmo. Eu não quero apagar esse esboço. Eu quero só que ele fique mais claro para que agora que eu vou fazer o desenho de fato eu não tenha toda aquela sujeira me atrapalhando na hora de moldar o desenho. Reparem que eu troquei. Agora eu estou usando uma lapiseira ao invés do lápis. O lápis era um grafite um pouquinho mais claro e agora para fazer a arte final, a grafite, é interessante que o grafite seja um pouco mais escuro e esse 2B da lapiseira me dá o resultado que eu espero. E para esse estilo de desenho é bem interessante que você use poucos traços, que você não carregue muito em traços. Por exemplo, você começar a fazer pelinhos ao invés de fazer só algumas mechas ali onde vai ser os cílios e na sobrancelha também. Então é legal você deixar uns traços um pouquinho mais espessos, um pouquinho mais grossos e outros um pouquinho mais finos, mas poucos traços. Lembre-se que nesse estilo de desenho, menos é mais. Até porque a gente não está estudando algo realista, a gente está estudando um tipo de desenho estilizado. A gente está pegando uma coisa que era de um humano e transformando ele em cômico, deixando ele na forma de desenho e não na forma realista. Então, fora essas outras formas de estudar desenho, como por exemplo as formas bases, que são os círculos, os quadrados, os triângulos, os retângulos, a gente também precisa estudar as hachura e um modo de sombrear o desenho de que ele não pareça um desenho realista e sim um desenho no estilo anime e mangá. E para você que ainda não sabe como fazer esse estilo de sombra, já tem aqui no canal alguns vídeos que eu ensino, que eu mostro como fazer achuras. Eu vou deixar rolando aqui no card. Reparem que eu estava falando a respeito dos pelinhos. Eu diminuí a quantidade de cílios e ele ficou mais legal, ele não ficou aquela coisa carregada, porque aí você faz um desenho estilo mangá, estilo anime e coloca tudo aqueles pelinhos que tem nos cílios e acaba deformando o desenho, acaba ficando estranho essa mistura de estilos. Não que misturar estilos seja ruim, mas nesse caso não fica legal. Nesse caso, menos é mais. Quanto menos pelinhos você colocar para fazer os cílios, mais legal vai ficar o olho, mais divertido vai ser o seu desenho. Em alguns casos, a gente usa só o contorno da sobrancelha e preenche ela com cores. Geralmente é a mesma cor do cabelo. Raros os casos em que a sobrancelha vai ser de uma cor e o cabelo de outra. Nesse específico, eu escolhi colocar algumas achuras na sobrancelha, representando esses pelinhos só para dar esse movimento de sombra. E para não deixar esse espaço vazio dentro da sobrancelha, o que seria muito estranho. E do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa, o mesmo processo, só que dessa vez o inverso. A gente vai fazer espelhado o desenho. A gente vai repetir as mesmas sombras, as mesmas achuras, só que a gente vai fazer tudo ao contrário. Uma boa dica para quem quer desenhar o olho, mas não quer fazer todos aqueles detalhezinhos da íris, é você pegar e deixar um ponto de luz ali em cima, perto da pupila, e aí você escurece bem a parte de cima,
reforça bem o grafite mesmo e você vem fazendo um degradê para baixo. Você vai começa ele bem escuro e você vai clareando. Isso dá um efeito bem legal no olho, dá aquele efeito de vidro, que é mais ou menos o mesmo efeito que a gente tem no nosso olho. Se você pegar e olhar contra a luz no espelho, você vai ver esse brilho que tem e dá para repetir isso só com o grafite. Fica um efeito bem legal e para quem gosta de fazer pinturas com marcadores, esse efeito também dá para você pegar um marcador mais escuro e aí você vai clareando os tons. Você pega os tons relativos e vai clareando, dando esse efeito de degradê e fica sensacional. E dá para fazer com lápis de cor também e com caneta esferográfica. Dá para fazer com o que você tiver na mão. Reparem que eu coloquei bem pouco traço no nariz, porque um nariz muito carregado ele chama muita atenção e ele tira os detalhes que estão ao redor. Então quanto menos traço no nariz, mais legal. Até por sinal, quanto mais traços você coloca no nariz, mais envelhecido o personagem parece. Então se você quer um personagem mais jovem, menos traço no nariz e na boca. E não faz aquelas marcaçõezinhas também que tem ao redor do nariz. Essas marcaçõezinhas causam um envelhecimento na imagem. Mas isso se for um personagem mais jovem, porque se for um personagem um pouco mais velho, é legal você carregar essas expressões para você causar realmente essa impressão de idade, dar esse efeito da idade. Mas eu vou falar mais a respeito disso num próximo vídeo futuro. Deixa aqui nos comentários se vocês querem aprender a fazer os degradês, se vocês querem aprender a colocar a idade certa do personagem usando apenas esses detalhezinhos que são bem pequenininhos, mas que fazem toda a diferença. Outra coisa que fica bem legal nos desenhos são acessórios. Reparem que essa orelha sozinha, ela tava tão sem graça e eu resolvi colocar um brinco e já começou a ficar um pouco melhor a imagem, já começou a ficar um pouco mais detalhada. E repetindo novamente aquele esquema dos fios. Cabelo de anime não tem muitos fios soltos, então é legal você fazer por camadas. Reparem que eu começo a fazer essa mecha da frente ali, a franja da personagem, e eu coloco só umas pequenas achuras, uns pequenos pontos de luz e sombra, e eu não faço aqueles pelinhos todos, todos aqueles fios de cabelos, porque isso não combina com esse estilo de desenho. Porque se a gente for finalizar esse desenho com o nanquim, a gente vai detalhar o mínimo possível com a line art, porque depois a gente vai colocar um pouco de lápis de cor, vai misturar com marcadores e a pintura, e aí esses fios vão acabar sumindo de qualquer forma. Então não adianta perder tempo com fio de cabelo se ele vai sumir depois, correto? Agora, as achuras você precisa estudar, porque as achuras são o pulo do gato para qualquer estilo de desenho. Se você pegar desenhos que eles chamam de gravuras de 500 anos atrás, já eram feitas as achuras para causar o movimento, para causar o volume, as texturas, tudo isso para ajudar na construção do desenho. Então as achuras são essenciais. E se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like, não esquece de comentar aqui embaixo qual é a tua dificuldade no desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito, muito feliz em poder te ajudar. E não esquece também de compartilhar com os seus amigos. Fala, nesse canal aqui, ele tira nossas dúvidas e totalmente de graça. Tudo que eu peço é, se inscreve no canal e deixa aquele like e a gente se vê no próximo desenho. Valeu!